Fala, torcedor do Timão. O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista, 1-0 contra o Guarani. O Romero, que terminou a temporada passada em alta e já começou esse ano marcando um gol da vitória do Timão na estreia do Campeonato Paulista. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo. Pessoal do Linha de Passe falando dessa vitória. Corinthians estreando com o pé direito, com uma vitória, né, para dar moral, para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Separei um trecho para vocês do Linha de Passe, o pessoal analisando essa estreia do Corinthians. Créditos ESPN Brasil, vou estar deixando o link aqui na descrição. Torcedor do Timão que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. O like é uma forma de você fortalecer aqui o nosso trabalho, apoiar o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Acho que venceu o Guarani por 1-0. Começo de temporada também tem isso. A gente fica aqui soltando, somebody love, lero-lero. E o jogo ainda tá... A gente chega lá, aquela coisa, e aí, esse Corinthians aí, vai ou não vai? Primeiro jogo, e esse Flamengo, vai ou não vai? Pedrão, fala. Eu, nessa pegada aí, tava batendo um papo com um corintiano agora, há pouco antes de vir pro estúdio na redação. Qual tipo de corintiano? Corintiano fanático. Aqueles, né? Fanático, forte. E ele falou pra mim o seguinte, olha, William, primeiro tempo, eu já vi um Corinthians para 2024. Rapaz, é bom, hein? Ele é bom. Mas no segundo tempo, eu vi o Corinthians de 2023. É isso aí? Não, eu sinceramente, um abraço a você, um abraço a esse corintiano que interagiu com você, Breyer, Eugênio, fã de esporte ligado com a gente, linha de passe, mas pelo menos a bola tá rolando. Isso é uma notícia Graças a Deus. Muito boa. Eu não consigo virar e falar que naquele primeiro tempo eu vi um esboço do que vai ser o Corinthians para 2024, até porque eu vi buracos num Corinthians do primeiro tempo, mas eu tenho que entender que é um Corinthians que treinou com um sistema defensivo e de ontem para ontem já perdeu a sua principal peça. Você tem que levar isso em consideração. O que dá para a gente imaginar, dá para a gente pensar a gente sabe quem é o treinador do Corinthians, a gente sabe como ele gosta de trabalhar, a gente sabe como ele vai defender o resultado ali no final do jogo, que foi o que aconteceu. Então eu fico tentando muito mais entender quais foram as peças que chegaram, onde elas vão se encaixar. Gostei muito da partida do Ranieri, O Romero, claramente, ele é um Romero impactado positivamente pela confiança. Aí, ó, o golaço. Isso é uma boa notícia, isso é interessante. Isso fica ali na retina do torcedor que vai para casa, bacana, valeu o resultado. É melhor começar perdendo do que tropeçando, empatando. É melhor começar ganhando do que começar perdendo, tropeçando. Então, isso é que fica e claramente impactado positivamente pela confiança do Romero daquele final da temporada passada. Félix Torres me chamou a atenção positivamente também em duas tentativas de chegada ali do Guarani, como interceptor, como se coloca, como tem facilidade para se posicionar bem e evitar talvez uma fadiga de ter que correr atrás. A gente brinca muito tal do correr para trás e correr acompanhando o jogador. Então, isso dá para a gente tirar como chamamos assim de análise. De restante, muito inicial o trabalho. É um Corinthians muito diferente do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, talvez na última década. Demorou a fazer essa tal reformulação. Dá para ver que alguns valores, ali, alguns conceitos humanos, eles não vão mudar. Metade para o final, algumas substituições foram muito claras no sentido de proteger um campo de defesa do Guarani que tentava o resultado e você... Tá tudo bem, hein? Claro que tá, não tem problema. E você tudo talvez bem, também primeiro jogo. Não tem peça para bem nesse momento, você virar e falar que você vai mudar algo pro ataque. Não é que foi só também um conceito do Mano. Não tinha exatamente o que você puxar ali para tentar algo novo pro ataque, porque não tinha. De fato, não tinha peças. Tem uma carência ali até da formação ou do que ainda falta para esse elenco que o Augusto está buscando no mercado, o presidente Augusto Melo. Então dá para prestar atenção. O Fagner me agradou. Eu acho que o Fagner é um ponto de interrogação desse elenco, dessa tal reformulação. É um Fagner que vai ficar com aquela imagem de um pouco fora de forma do ano passado. Então tá mais fino, né? Ou é um Fagner diferente que vai tentar flertar com aquele bom momento. Não vai viver seu auge técnico, acho que já passou, mas gostei também. Então acho que isso que fica para essa estreia do Corinthians. É melhor começar vencendo. Daí eu falar para você que eu vi uma cara de 2024 ali, um movimento ou outro, uma ideia ou outra, pode ser que a gente consiga identificar que o que o Ranieri vai poder te oferecer, eu acho que sim, a gente pode debater. Então. O que o Félix Torres pode te oferecer, tudo bem. Agora, tem a bola do Ranieri pro Matheus Araújo, dele pro Fagner, o lance do gol, tudo bem. Acho que essa é a cara do Corinthians para 2024. Acho que dá para ir um pouquinho mais devagar, porque não é uma crítica também. Porque eu acho que, né, Eugênio, se essa for a cara para 2024... tá pouco ainda, né? Mas a cara não está nem formada, né? Começou, é o primeiro jogo ainda, né? Eu acho que assim, o Félix Torres, toda a pinta que vai ser titular na zaga. Tá toda a pinta que ele é titular na zaga do Corinthians.
O Raniel e o Hugo, para falar dos dois aí que chegaram, o Raniel foi bem e tal, mas não sei se com as contratações que o Corinthians pleiteia, vai trazer, se eles serão boas peças. Primeiramente o Raniel é uma boa peça de reposição, se vai ser titular. Início de estadual do Raniel, não é que... Eu acho que o Raniel é titular. Você acha que é titular? Hoje vem para ser o jogador de proteção à zaga do Corinthians. Fez bem a função. Não, é um jogo só, mas... É um jogador que já vinha bem, fez uma boa temporada no Cuiabá, tinha feito uma boa temporada antes no Avaí. É um jogador que tem bom passe, tem boa capacidade de defesa. É para dar uma ajustada ali naquela proteção à zaga do Corinthians. Mas muito pouco, assim. A cara do Corinthians não mudou. Não mudou. Você trocou algumas peças. Você deu uma rejuvenescida no time. Verdade. Entrou Félix Torres, bem, é bom zagueiro, mas ainda é um jogo de início de temporada contra um time que não é da primeira divisão do futebol brasileiro. O Caetano já estava lá no passado. Imagino que com a saída do Lucas Veríssimo, o Gustavo Henrique vai fazer essa dupla de zaga com o Félix Torres. O Caetano vai precisar, antes que o Gustavo esteja pronto para jogar, mostrar um excelente desempenho para poder pedir a posição. O Hugo não vai ser o lateral esquerdo do Corinthians, vai ser o Palácio, então não é um jogador que está ali preenchendo espaço por enquanto. E faltou o Garro, né? Esse desenho com a bola meio losango que o Mano fez não favorece o Rojas. O Rojas não é um jogador para jogar por dentro. O Rojas é um jogador do lado direito. Jogar aberto pela direita, trazer a bola para o pé esquerdo e bater de fora. Essa é a característica do Rojas. É assim que ele faz a diferença, que ele consegue fazer, contribuir para o time. Centralizado é o Garro. Uhum. Agora, quando o Garro puder jogar, o Rojas vai para onde? Porque com esse losango ele não joga muito, né? Uhum. Sai o Matheus, mas aí o Rojas vai ter que voltar para ajudar um pouco mais na marcação. Tem muita coisa para... E outra coisa, muda o ano e não muda o Yuri Alberto. Tá lá o mesmo Yuri Alberto 2023. Vamos, claro, esperar, ver o que vai acontecer, dar tempo ao tempo, mas não dá para a gente fazer criar qualquer opinião definitiva sobre agora e tal. Mas esse aí já vem com... Mas não é um já vem grande... carregando o ano passado. Um enorme avanço, nem nele, nem no time como um todo. Isso. O fato de você, no final, administrar o resultado, eu acho que é correto. Correto. Normal, não né? dá para cobrar muita coisa. É um paulista em que a gente viu nos últimos anos um certo aperto na classificação para conseguir o primeiro lugar no grupo, em alguns casos, até para evitar... O próprio Corinthians, há 2 anos, teve risco de rebaixamento. Sim. Então, assim, você tem a oportunidade de segurar 3 pontinhos, segura, se agarra neles. Não é só o fato de começar a temporada com uma vitória. São 3 pontinhos no campeonato que ali na frente a gente não sabe como vai se desenrolar. Então, segura, acho que o Mano fez certinho. A gente não vai esperar um futebol de magia do time do Mano, mas um futebol de competição. Mesmo assim, precisa evoluir se quiser algo mais. Até porque a gente também... Vai evoluir, né? Sim, e a gente não falar. sabe. Não dá para cravar que, tipo, olha, isso aí precisa, parece muito torcedor. Isso aí precisa de evolução. Do jeito que tá, não dá. Vai evoluir. Não. A questão é até onde vai evoluir. Pouco ou muito, não vai ser isso aí. É por isso que eu falo muito da cara. E eu tô muito corrigindo. O tal do a cara do time, nenhum time, em nenhuma divisão, a cara do time é o primeiro jogo. E seja pro bem e seja pro mal. A gente daqui a pouco deve entrar no debate do Palmeiras, né, que empatou e tal. Primeiro, o Palmeiras do ano passado, o tal Palmeiras do ano passado vencedor, também empatou o primeiro jogo. Sim. Porque o Flamengo goleou também na estreia esse ano, goleou também no ano passado e fez o quê durante o ano? Então, assim, não tem muito a cara. E eu tô corrigindo. Só de você pegar o exemplo do Rojas, já não é a cara. Já não é o que deve ser por ali. Você acha que falou do Yuri Alberto, aí tem a questão do Rojas também, que é o outro que vem carregando o ano passado, né? Porque tem jogadores... Quando a gente olha pro Torre, pro Félix Torres, quando a gente olha pro Hugo, quando a gente olha pro Raniel, jogadores estão chegando e tal, e outros que... Né, por exemplo, o Fagner está mais fininho e tal. Você olha alguns jogadores que você fala, opa, vamos dar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais, né? Quando você olha o Yuri Alberto e você vê... Por exemplo, a gente viu ali um gol que ele perdeu, independentemente se é o primeiro jogo ou se foi o jogo da reta final do ano passado, é o tipo de gol que ele tem perdido.
É o tipo de decisão errada que ele tem tomado. Se repetiu hoje. O Rojas também está carregando no ano passado. E também não foi bem hoje de novo. Quando o nosso corintiano fala, viu o Corinthians de 2023 de novo. Rojas e Yuri Alberto são jogadores que podem perder a vaga. O Rojas talvez primeiro, o Yuri Alberto com a chegada de um outro atacante. Corre o risco de perder vaga mesmo nesse time? Tudo bem, Brelão? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Além desses dois, de Rojas e Yuri Alberto, a gente pode até colocar o Romero nesse bolo. Opa! Romero... Mas hoje ele foi bem. Então, o Romero marcou o 5º gol dele em 4 jogos pelo Corinthians e ainda gera desconfiança. O torcedor ainda... Poxa, a gente vai começar 2024 com o Romero. E o Romero foi muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Melhor que o Roberto. Exato, muito melhor. E agora também, se a gente analisa esse contexto de reformulação do Corinthians, pode ser útil nesse primeiro momento de um cara que conhece bem o clube, conhece a arena, então já está a 2 gols de voltar a ser o maior artilheiro do novo estádio do Corinthians. Então, por tudo isso, eu vejo que o torcedor corintiano precisa ter calma nesse momento. Yuri Alberto é um jogador que eu acredito que, com mais tranquilidade, num time mais organizado, possa render melhor. Não um artilheiro espetacular, um cara que vai ser o artilheiro da América, pelo contrário, mas um jogador mais participativo, mais decisivo, que contribua com mais gols e assistências. O Rojas, a mesma coisa, como o Eugênio falou, acertando o posicionamento, encontrando o melhor dele, o melhor parece ser mesmo pela direita, é o outro jogador que tende a render mais. Até exposto essa semana pelo presidente Augusto Melo com a declaração, finge que joga, a gente finge que paga. Então, isso aí é coisa que um presidente de clube tem de evitar, ainda mais quando consegue fazer um acordo com o jogador, tentar virar essa página dos atrasos salariais. Vejo que foi muito infeliz também o presidente Augusto Melo, mas é um jogador que num novo ambiente, e esse ambiente que o Corinthians está tentando construir, pode render mais. Assim como o Romero, Yuri Alberto, Fagner, hoje já com um pouco mais de desenvoltura, apoiando, tendo até um pouco mais de liberdade no ataque. Então, esse é o momento de buscar a organização da casa. É isso que o Mano Menezes está tentando. Eu não vejo esse como um elenco definitivo do Corinthians. O Corinthians, até pelo que prometeu e pelas necessidades de reformulação, vai precisar rechear mais. Até há uma carência também no ataque. Quando o Mano Menezes precisa mexer, olha para o banco, tem Mosquito, tem Wesley, não tem um reserva para o Yuri Alberto. Então, é um Corinthians que não pode ficar parado no mercado, porque já no primeiro jogo, e aí não é nada definitivo também, o Corinthians mostrou carências. Carências que vem desde o ano passado. Elenco desequilibrado. E desequilibrado. E está caminhando para conseguir um equilíbrio maior. Confirmando o Mateuzinho. Já tem 2 jogadores por posição na lateral direita. Hugo, atuação correta, tem um reserva que é o Palácios, precisa ainda de mais cancha, mais estrada, mas eu vejo o Corinthians nesse caminho e, naturalmente, a tendência é que isso leve um certo tempo para consolidar. Mas o principal, Yuri Alberto, Rojas, Romero, jogadores que, a princípio, não enchem os olhos do torcedor por esse passivo de 2023, eu vejo que podem melhorar com o tempo, com um time mais organizado. Tá aí, galera, Corinthians estreando com vitória no Campeonato Paulista, o Romero marcando um golaço. Romero que na temporada passada, né, com alguns treinadores não tinha oportunidades. Com a chegada do Mano Menezes, ele cresceu bastante. Terminou a temporada passada em alta, fazendo gols, ajudando o Corinthians, sendo decisivo em algumas partidas. Hoje não foi diferente, marcou um golaço. Corinthians estreando na temporada de 2024 com o pé direito, vencendo o Guarani por 1-0. Uma vitória muito importante. Muito legal, né? Estrear, começar a temporada vencendo, até porque vai dar mais moral também, vai dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Claro que a primeira partida o time vai evoluir bastante, muita coisa vai mudar, vai melhorar para a sequência dos próximos jogos. Nessas primeiras partidas, o Mano Menezes vai fazer vários testes, vai rodar a equipe, vai tentar ali achar o time titular. Com a saída do Veríssimo, acredito que o Gustavo Henrique pode ser o titular sim na zaga do Corinthians, mas é a primeira partida, primeira impressão aí desse Corinthians de 2024. O time se reforçou bastante, o Augusto Melo contratou muitos reforços
A tendência é que chegue mais nomes ainda para deixar o Corinthians mais forte, mais competitivo e fazer uma temporada diferente daquela que foi a temporada de 2023. Quem sabe um Corinthians mais forte, mais competitivo, brigando por títulos em 2024. Fica aí, né, a expectativa do torcedor para esses próximos jogos. Mas o Corinthians estreou com uma vitória, um placar magrinho, mas importante, resultado, uma vitória para dar moral, para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Mano Menezes com certeza vai fazer vários testes aí nesse início de temporada de 2024. Torcedor corintiano que está feliz, está contente com essa vitória, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, você vai estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do Timão. Trago notícias aqui diariamente. O like também é uma forma de você apoiar aqui o nosso trabalho. Então deixa o like no vídeo. Valeu, galera, e a gente se vê na próxima.